Eu sou a professora Graça e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, como vocês estão? Leram o texto direitinho? Fizeram as atividades? Houve alguma dúvida? Deixaram alguma questão sem fazer? Agora é hora de corrigir, tá bom? Então vamos iniciar. Lá na página 64 está assim: qual foi o objetivo desse texto? Informar ao leitor como surgiram os trens e por quê. Então, texto informativo, né? 2. Por que antigamente os meios de transporte não eram tão necessários? Porque as pessoas praticamente não saíam do lugar onde elas moravam. Elas plantavam o próprio alimento e faziam manualmente seus objetos que necessitavam, suas ferramentas. 3. Quando precisavam viajar, o que as pessoas faziam? Utilizavam as carruagens dos correios. Vamos para a próxima. 64 aqui e um pouco da 65, tá? 4. Quais eram os problemas enfrentados durante as viagens? As estradas esburacadas, as chuvas e os assaltos. 5. Com a Revolução Industrial, o surgimento das máquinas, surgiu a necessidade de se criar algum meio de transporte mais eficiente. Por quê? Porque era preciso transportar os produtos fabricados para entrega e venda em outras cidades. E a cavalo, carruagem, não comportava essa quantidade. Qual a importância encontrada? Qual a primeira solução encontrada para esse problema? A primeira solução foi afixar trilhos a um caminho com cascalho, por onde passavam vagões puxados por cavalos. Então, os primeiros vagões foram puxados por cavalos. Que problemas esse meio de transporte apresentou? O novo meio de transporte era lento e limitado. Pensa bem, imagina o cavalo carregar um peso imenso, né? Por muito que fossem muitos animais, eles não conseguiriam levar quantidades imensas de produtos. O que seria preciso também para resolver esse problema? Substituir os animais por máquinas para que se tornasse mais rápido. Quando o trem com locomotiva fez sua primeira viagem e para onde? Foi em 1804, de Liverpool para Manchester, na Inglaterra. Tem muitos séculos, né, gente? O que as pessoas da época acharam da nova invenção? Para eles, aquilo ali era, a tecnologia da época. Embora muitas pessoas tivessem ficado maravilhadas com a nova tecnologia, outras tinham dúvidas sobre os benefícios do trem e até da invenção. Releia. Elas diziam, por exemplo, que ver as paisagens passando tão rápido pelas janelas podia fazer com que os passageiros perdessem o juízo. Pensa bem, gente. O que era perdessem o juízo? Enlouquecessem, endoidecessem. Porque quando se anda de trem, você vê, mesmo de carro, de ônibus, as paisagens passam rápido. E como eles não tinham esse hábito de andar com esse meio de transporte, eles falavam que tinham medo que as pessoas enlouquecessem ou endoidecessem. 12. Releia a frase do final do texto. Imagine se elas vissem os ônibus e aviões de hoje. As pessoas lá de 1800 e tanto. A quem o autor se dirige nessa frase? Se elas vissem os aviões e ônibus de hoje. Ao leitor. Como vocês, aluno do 5º ano, e do século XXI, completaria essa frase?
Como é que vocês imaginam que as pessoas do século XIX, 1800, se elas vissem ônibus e aviões, como que elas reagiriam? É uma resposta pessoal. Aí eu acredito que cada um usou da sua criatividade, do seu conhecimento para responder. Nas nossas aulas presenciais, nós vamos compartilhar esse momento. Combinado? Hora da gramática. Releia. O novo meio de transporte, porém, era lento e limitado. Embora muitas pessoas tenham ficado maravilhadas com a nova tecnologia, outras tinham dúvidas sobre os benefícios do trem e até medo da invenção. Encontre nos trechos acima a palavra ou as palavras que caracterizam os substantivos. Como que eram os meios de transportes? Novo, lento e limitado. Pessoas maravilhadas e tecnologia nova. A essas palavras que qualificam, que dão qualidades, características aos substantivos, nós as chamamos de adjetivos. Eu já falei isso com vocês. Elas são classificadas como adjetivos. Você sabia? Essas palavras usadas para caracterizar os substantivos são chamadas adjetivos. Eu já tinha falado, tornei a falar aqui para vocês. Relacione as colunas observando a concordância entre o adjetivo e o substantivo. Casarão. Onde que está o número 1? Colonial. Férias, escolares. Planta, aquática. Secretária, bilíngue, quer dizer que ela fala mais de uma língua. Voos internacionais. Festas folclóricas. Animais ferozes. Música clássica. Chocolate amargo. Transporte urbano. Então, essas palavras aqui deram características aos substantivos. Essas palavras aqui são classificadas como adjetivos. Combinado? Vocês estão entendendo? Agora, gente, na aula anterior também, na videoaula anterior, eu dei alguns exemplos e falei sobre o grau dos adjetivos, comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade. Depois, eu comecei a falar do grau absoluto, sintético e analítico. Então, hoje, no livro de vocês, está dando uma atividade com grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos fazer. Tem um exemplo aqui, olha. Nosso amigo é mais esforçado que inteligente. Nosso amigo é tão esforçado quanto inteligente. Nosso amigo é menos esforçado que inteligente. Pediu para fazer com árvore, alta e casa, com esses 3 substantivos. A árvore é mais alta que a casa. Comparativo de superioridade. A árvore é tão alta quanto a casa. Comparativo de igualdade. A árvore é menos alta que a casa. Comparativo de inferioridade. E assim, gente, nós ainda vamos retomar esse conteúdo aqui, fazer mais atividades, tá bom? Para a gente aprender direitinho. Hoje, encerramos a correção do para casa, né, da atividade que eu deixei para vocês fazerem. E vamos iniciar um conteúdo aqui que você já tem um conhecimento prévio também sobre ele, mas que nós vamos agora retornar, e como eu falei para vocês, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Mas nós vamos retomar aqui, iniciar desde o comecinho para a gente compreendendo, para a gente fazer o uso deles depois, combinado? São o caso dos pronomes. Nós vimos substantivos, adjetivos, agora nós vamos ver os pronomes, que são as palavras que indicam as pessoas do discurso, ou seja, quem fala na primeira pessoa, com quem se fala na segunda
e de quem se fala na terceira pessoa. Eles variam em gênero, feminino ou masculino, e número, plural ou singular. E são classificados de acordo com a função que exerce a sua tonicidade. Quanto à função, eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo, que nós vamos ver quais são, e de acordo com a tonicidade, são classificados em pronome oblíquo átono ou tônico. Se ele for forte, ele é tônico, se ele for fraco, ele é átono. Pronomes pessoais são aqueles que designam uma das três pessoas do discurso. Os pronomes pessoais são subdivididos em, do caso reto. Esses pronomes vão exercer a função de sujeito. É um termo gramatical, né, que vocês vão aprender também na análise sintática. A primeira pessoa do singular do pronome, eu. A segunda, tu. A terceira, ele ou ela. A primeira do plural, nós. A segunda, vós. A terceira, eles ou elas. Agora, os pronomes oblíquos. Pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que na sentença, na frase, exerce função de complemento verbal, objeto direto ou indireto, que é um termo também que vocês ainda vão estudar mais para frente, ou complemento nominal também, que é bem mais para frente. Por exemplo, ofertaram-nos flores, né? Esse nos aí é um pronome pessoal oblíquo. Aqui agora, de novo, olha, primeira pessoa do singular, eu, no pessoal reto, né? Aí no oblíquo vai ser me. Segunda singular reto, tu. O oblíquo vai ser te. Terceira do singular, ele ou ela. O oblíquo vai ser se, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nós. No caso reto, no oblíquo é nos. Segunda pessoa do plural, vós, do caso reto. Do oblíquo é vos. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E no pronome pessoal oblíquo é se, os, as, lhes. Observações. O lhe é o único pronome oblíquo átono, que já se apresenta na forma contraída, ou seja, não houve união entre pronome e preposição a ou para. Para acompanhar diretamente uma preposição, que vocês também ainda vão estudar, o pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto da oração. Esses casos aí que eu falei, objeto indireto, complemento, são termos, né, gramaticais de análise sintática que vocês vão aprender posteriormente. Só estou citando eles aqui por causa dos pronomes, tá bom? Os pronomes me, o te, se, nos e vos podem tanto ser objetos diretos como indiretos. Também é muito bom a gente compreender, memorizar direitinho os pronomes pessoais retos, que vão exercer a função de sujeito da oração, e os oblíquos, que vão oferecer a função dos complementos, objetos diretos, indiretos, que são conteúdos que vocês vão aprender lá no 6º ano, 7º ano. Os pronomes o, a, os, as, atualmente, exclusivamente são objetos diretos. Também objeto direto é um conteúdo para o 6º e 7º ano. Hoje, a nossa videoaula fica por aqui. Eu não dei atividade para fazer aqui junto com vocês, mas, dando continuidade a pronomes, nas nossas próximas videoaulas, nós vamos fazer umas atividades aqui juntos para a gente memorizar direitinho, combinado? Então, eu estou deixando para vocês hoje as páginas do livro de português, 68, 69, 70 e 71. Lá, gente, dando continuidade àquele de fazer o grau do adjetivo, na próxima página vai ter uns substantivos para vocês formarem frases com grau comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade,
tá bom? Façam direitinho, na dúvida, coloquem um pontinho de interrogação, não deixem de fazer, tá? Porque o aprendizado é de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe você sempre e lembre-se, juntos, no canal.